Faça um excepcional dia, mulher. Que bom que você está aqui comigo. Mais uma live. E hoje vamos falar sobre sinais. Quais são os sinais de que o seu relacionamento está passando por uma fase desafiadora, que ele está pedindo por socorro. Então, fica aqui comigo. Aproveita para ser luz na vida de alguém. Convida mais pessoas para estar aqui com a gente nesse dia. E já vamos colocar a nossa intenção, que esse momento sirva para gerar em você um desejo de mudança, de renovo, de transformação. Então, seja muito bem-vinda. Vamos dar início a essa live que está muito especial, feita especialmente para você. Para você que às vezes está vivendo no escuro, que às vezes não sabe o caminho que você precisa seguir, o que você precisa fazer. Então, fica aqui comigo e vamos nos desafiar nesse dia a sair do escuro. Me conta aqui, como que está o seu relacionamento? Como que está o seu relacionamento hoje? Está difícil? Está desafiador? Ou não? Vocês estão plenamente se sentindo realizados? Estão se sentindo bem, sem desafios, sem crise, sem brigas? Às vezes vocês estão com muitas brigas, às vezes tem falta de respeito, às vezes tem falta de honra, às vezes está aquele relacionamento frio, né? Às vezes não tem intimidade, não tem desejo, às vezes falta comunicação, às vezes tem uma insegurança, ciúmes, traição, sensação de vazia, de estar vivendo um relacionamento sozinha. Então, traz a consciência. Como que está o seu relacionamento hoje? Seja bem-vindo. Como que está o seu relacionamento hoje? Faça essa autoanálise aí. Por muito tempo, eu vivi no meu relacionamento duas extremidades. Eu era aquela mulher muito, muito dependente emocional. E aí eu comecei o meu movimento, né, de transformação da minha mentalidade e fui para outra extremidade, aquela mulher super independente, que não precisava dele para nada. Até que começou a vir as crises. Então, como que está hoje? Como que você está no seu relacionamento hoje? Em qual extremidade? Você tem conseguido buscar esse equilíbrio? Então, vamos para o nosso primeiro sinal. Qual que é esse primeiro sinal? O primeiro sinal vai ser a comunicação. Como que está a sua comunicação dentro do seu relacionamento? Como que você tem se comunicado? Então, assim, não é o que você fala, e sim como você tem falado. Como que vocês têm tido esse diálogo aí? Tá só no superficial, a gente só fala de coisas, né, supérfluas ali do dia a dia. Ou vocês conseguem aprofundar, entrar em contato mesmo? Como que você tem pedido as coisas, ou você tem exigido? A sua boca, ela tem o poder de edificar ou de destruir. Então, como que você tem se comunicado dentro do seu relacionamento? Muitas das vezes, né, com os desafios, com os dilemas do dia a dia, vai acontecendo situações que às vezes a gente acaba guardando dentro da gente. Guardando mágoa, guardando ressentimento, rancor. E isso faz você ficar reativa na sua comunicação. Então, o que você tem escondido de você mesmo dentro do seu coração? Qual o perdão que você precisa liberar? Às vezes foi uma coisa insignificante, mas está guardando. Mas tem guardando aí dentro de você.
Então, o que você precisa liberar hoje? E vamos para o segundo sinal. Tá fazendo sentido aí para você? Seja bem-vinda. Tá fazendo aí sentido para você? Então, o primeiro sinal foi a comunicação. O segundo sinal vai ser as historinhas. Que historinhas? Historinhas justificativas, narrativas que você conta, que você alimenta dentro de você. Então, como que estão os seus pensamentos sobre o seu relacionamento? Como que estão os seus pensamentos? Quem que você está culpando por às vezes estar vivendo a realidade que você está vivendo? Quem que você está culpando? Quem que você tem colocado para te levar para a realidade que você quer viver? Às vezes você está colocando a direção da sua vida na mão de outra pessoa. Né? Eu não vou fazer isso porque ele fez isso. Eu não vou fazer aquilo porque ele agiu assim. Como que você tem sabotado a sua relação? Como assim? Quais são os seus vícios emocionais, as suas feridas emocionais? Por exemplo, às vezes você alimenta algo dentro de você assim. Você fica alimentando aqueles pensamentos ruminativos que vem assim, ele não faz nada certo. Um exemplo. E como que você vai honrar um relacionamento que você tem esse tipo de pensamento dentro de você? Como que você vai desejar, como que você vai admirar esse homem? E eu costumo dizer muito para os meus pacientes, cuidado com esses pensamentos. Se você alimentar, eles vão crescer. Eles vão criar raízes. Imagina como se fossem sementes. Seja bem-vinda. Imagina como se eles fossem sementes. Sementes que, se você alimentar, vão criar raízes dentro de você. Então, como que você vai honrar esse homem? Como que você vai admirar? Como você vai ter desejo por ele? Se às vezes você está alimentando pensamentos sobre ele que não edificam. Então, como que está a conexão de vocês? Aquilo que a gente falou, né? Precisa trazer a consciência. Precisa trazer a consciência. Olhar realmente para como está esse relacionamento. E vamos para o terceiro sinal? O terceiro sinal é a desistência. Como assim? Eu ainda estou no meu relacionamento, eu não desisti. Será? Será que esse sinal ainda não chegou aí para você? Vamos tentar aprofundar para a gente tentar entender? Como assim desistência? Você vai precisar analisar a si mesmo, entrar em contato. Você está dando o melhor o melhor de si dentro do seu relacionamento? Ou não? Você está apenas aceitando, apenas tolerando, apenas sobrevivendo? Ou você já se conformou? É assim mesmo. Isso nunca vai mudar. É assim mesmo, deixa isso pra lá. Às vezes você já está aí conformado com a falta de respeito, com a falta de admiração, com a falta de conexão, com a falta de intimidade, com a falta de honra, de fidelidade, fingindo que não vê. Deixa pra lá, tá tudo bem. Então esse sinal da desistência, ele é muito preocupante. Ele é muito alarmante para um relacionamento. Às vezes você está acomodado, né? Vai só sobrevivendo, deixa isso assim mesmo, não vai mudar nunca. Então acaba se conformando e entrando nesse sinal, né? De desistir.
Às vezes você cansou de dar o seu melhor e não vê resultado. Às vezes você se acomodou por, deixa isso pra lá. E aí você entra nesse movimento de desistir, de parar de lutar, de parar de insistir. Então olhe para si, para o seu relacionamento. Como que está o seu relacionamento depois de ter clareza desses 3 sinais? Como que está o seu relacionamento? E o que você vai decidir hoje? O que você vai decidir hoje? Eu recebi uma mensagem no direct que mexeu muito comigo, que dizia a seguinte frase: às vezes, se você estiver vendo, quero dizer que você me inspirou. A mensagem dizia: eu estava pensando em desistir do meu relacionamento, eu estava pensando em me separar, e quando eu comecei a analisar os seus conteúdos, me fez refletir muito e começar a analisar o que eu estava fazendo de errado. E por que essa frase mexeu muito comigo? Porque é um sinal de que, às vezes, a gente está seguindo pelo caminho certo e tentando levar clareza para as pessoas, levar luz. Então, isso aqui não é por acaso, não é só para gerar poluição, né? Poluição, ruídos, poluição visual, ruídos, né? Então, assim, vamos olhar para isso. Vamos olhar para isso. E pensando justamente nisso, eu acabei desenvolvendo um workshop. O que vai ser esse workshop? Quando o amor dói. Lidando com as crises sem se desconectar. Gente, para você participar desse workshop, no intuito assim, de a gente viver uma experiência de troca, uma experiência prática. Porque às vezes você está vivendo uma situação e aí você não sabe, às vezes você está ali no escuro, não sabe o caminho da luz, não sabe a direção, o que você precisaria fazer. Então eu vou te dar essas orientações, esses aconselhamento ali nesse workshop. Então vai ser muito prático. E não vai ser aquela coisa assim, um acompanhamento individual, um acompanhamento psicológico para resolver a sua questão. Não. É um workshop para a gente resolver questões pontuais dos relacionamentos. Então, assim, se fosse você, não ficava de fora. As vagas são limitadíssimas, porque não vai abrir para muitas pessoas, para que não fique aquela coisa sem conseguir ter aquela conexão, aquele vínculo. Então, para que eu consiga dar atenção para todos, eu vou colocar vagas limitadas. O link está lá na bio. Se fosse você, não ficava de fora. Não perca essa oportunidade. Estamos na primeira edição, mas assim, não tenho nem previsão de quando eu vou conseguir fazer o próximo. Então aproveita, tá? O link está lá na bio. E vamos fazer estratégias, então? Que estratégias eu vou conseguir implementar no meu relacionamento, se eu perceber algum desses sinais? Primeira estratégia, você vai ter que sair do escuro. O que é sair do escuro, Fiamma? É você ter consciência, é você ter clareza. Não adianta você viver alienada ali no seu mundinho, apenas tolerando, apenas se contentando, tá bom? A segunda estratégia é transformar a sua mentalidade. Quais crenças estão te limitando? Quais crenças estão fazendo o seu relacionamento perpetuar padrões? E a próxima estratégia é assumir a direção da sua vida, assumir essa autorresponsabilidade. E a próxima é rever. Rever o quê? Os seus ambientes, rever as suas atitudes, rever os seus comportamentos, rever as suas referências. Tá bom? Então, vamos ficar assim, estou esperando lá de cá. O workshop vai ser já agora no próximo sábado. Então, assim, aproveita. Vai ficar gravado, tá? Tô esperando lá de cá, o link tá lá na